Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes essa manhã, diga amém. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 9. Primeiro Reis, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 9. Enquanto você procura, eu aproveito essa oportunidade para nós remirmos o tempo e ser grato a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar com vocês aqui nessa manhã, de participar dessa conferência, sendo um assunto tratado de muita relevância para os nossos dias. Eu quero glorificar a Deus por essa proposta que está sendo tratada, não só aqui, mas em outras filiais, acerca desse Deus geracional, desse Deus que fala através dos pais, dos filhos e assim sucessivamente. Quero também agradecer a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Silas Filho. Quero glorificar a Deus pela vida do Lucas. Obrigado, meu amigo, pelo carinho, a todos os líderes, Danilo, aos pastores aqui dessa casa. Deus abençoe vocês. Já foi apresentado. Eu estou acompanhado aqui das minhas princesas, que é a minha princesinha ali de 6 meses, de sem vergonhice. Pense alguém, irmãos, que veio disfarçado. Era quietinha, mas está botando as asinhas de fora. Esse pacotinho ali, ela é pentecostal. Daqui a pouco você vai ver ela gritando aqui no meio do culto. E aí, mais uns 3 crentes assim igual a ela, isso aqui vai pegar fogo essa manhã. Deus abençoe minha esposa também, que é um presente de Deus para a minha vida. Sem ela, de forma alguma, eu poderia estar aqui essa manhã. Deus continue abençoando minha casa. Ore pela gente, ore por nós. 1 Reis, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Vou ler com vocês aqui que a gente fica na mesma versão. Ah, tá só ali, né? Entrou, pronto. Vamos até o verso 11. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Judá, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos essa manhã, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar. Continua falando conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o Teu Espírito tenha total liberdade em passear por esta casa essa manhã. Se quiser curar, cura, Senhor. Se quiser salvar, salva. Se quiser batizar com o Teu Espírito, batiza. Deus, amarra-nos no Teu altar, Senhor. Leva nossa mente cativa a Ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. E que só saia da minha boca aquilo que vier do Teu alto e sublime trono. Fica conosco até o término desse culto. E nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para mim, redobre sua atenção. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para esse culto, para essa manhã, para essa conferência. Asa, ele é o 5º rei da dinastia de Davi. Ele é o 3º rei de Judá. A Bíblia diz que depois de Roboão, a nação se divide
em duas: Reino Norte e Reino Sul. E Asa, ele é o terceiro rei de Judá, descendente de Davi. Quando nós olhamos para a história de Asa, há uma expectativa pelo seu quadro geracional, que talvez Asa de alguma forma venha a dar errado. Há talvez uma expectativa que Asa não consiga desenvolver muito bem o seu trono. Por quê? Porque depois de Salomão, você vai perceber que a nação de Israel, ela começa a entrar por um caminho de apostasia. Logo no finalzinho dos anos de Salomão, os próximos reis, descendentes de Davi, que sentam no trono, eles não amavam a Deus com a mesma intensidade que Davi amava e que Salomão amou também. Quando Roboão assume o trono, a Bíblia diz que no 5º ano do seu reinado, ele deixa a lei do Senhor e com ele todo Judá. Ele vive um tempo de distanciamento, ele vive um tempo de apostasia. Quando Roboão morre, quem assume é Abias, e Abias também é um rei reprovado por Deus, tão reprovado, que a Bíblia diz que ele só reina durante 3 anos. A sua vida, o seu trono, só tem um legado de 3 anos, muito curto. Então, quando Asa assume o trono, talvez o que se esperava é que Asa também fosse um rei distante de Deus, ou que ele também tivesse um reinado muito curto. Primeiro, por todo o declínio moral e espiritual que a nação de Israel já vem tendo, trazendo outros deuses para dentro daquele lugar, inserindo a idolatria dentro de Israel. E não só por isso, mas porque a história de Asa se parece muito com a história do seu pai. Escute isso, a história de Asa se parece muito com a história de seu pai. A Bíblia diz que Asa começou a reinar, e era o nome da sua mãe, Maaca. E se você olhar para dentro desse contexto, a partir do verso de número 1, você vai perceber que Maaca, ela não era a mãe de Asa. Maaca, ela era a avó de Asa. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui. Asa, ele não tinha como mãe Maaca. Você vai perceber que a história dessa mulher está vinculada com a história de Abias. Ela vai ser a responsável em formar Abias. Ela vai ser a responsável em cuidar de Abias. E alguns historiadores estão inclinados a acreditar que Abias só reinou por causa dessa mulher chamada Maaca. Porque quando nós lemos sobre a família de Roboão, você vai ver que Roboão, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. Ele teve no total 28 filhos. Dentro de uma ordem cronológica, dentro de uma ordem de prioridade, de primogenitura, Roboão, Lucas, nunca deveria ter reinado. Ou melhor, Abias nunca deveria ter reinado. Ele só reina porque ele é o primogênito, não dos filhos, mas ele é o primogênito da esposa preferida. Então Maaca foi a responsável em colocar Abias no trono. Essa mulher, ela é tão influente, essa mulher, ela tem um peso tão grande em Israel, que a primeira vez que ela aparece na história é na história do seu filho. Só que a Bíblia diz que a influência dela vai chegar até a história de Asa, e é por isso que a Bíblia diz que Asa era filho de Maaca. Essa mulher, ela tem um papel de botar Abias no trono, e ela tem um papel de botar Asa no trono. Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande conflito aqui? É que Maaca era uma mulher idólatra. Maaca adorava a Azera, adorava outros deuses. E a grande expectativa que tinha é que, assim como Abias, que foi criado por ela, que foi forjado por ela, que foi ensinado por ela, e deu errado, que agora Asa, que também foi criado por ela, foi forjado por ela, foi ensinado por ela, também desse errado. Mas quando Asa começa o seu trono,
ele começa com um desejo diferente no seu coração. Qual? Honrar a Deus enquanto estiver sentado no trono de Israel. Ele começa com uma perspectiva de ser fiel a Deus. E Deus, vendo essa iniciativa do seu coração, a Bíblia diz que Deus usa um profeta em 2 Crônicas capítulo 14 e diz: se de fato essa for a intenção do seu coração, de honrar a Deus, e se você se guardar para Deus, Deus vai honrar você de uma forma tão extraordinária, que ninguém ainda antes viu o que Deus fez. Deus vai te levar em lugares que você já nunca imaginou. Deus vai te colocar perto de situações que você jamais imaginou. Se o teu coração for reto aos olhos do Senhor, Deus vai te levar a lugares extraordinários. Quando Asa, ele ouve isso, ele vai começar uma limpeza em Israel. Ele vai começar a tirar todos os postes ídolos, todos os postes de adoração. E enquanto ele está destronando altares, a sua avó, que o criou, está levantando altares idólatras. Enquanto ele está destronando a idolatria, a sua avó, que o criou, está levantando um poste de adoração a Azera. Só que a fidelidade a ele com Deus era maior do que os seus laços maternos, a ponto dele desconstituir essa mulher de ser rainha mãe para ser fiel a Deus. Sabe qual é o resultado? Que Asa reinou durante 41 anos na nação de Israel. Quem olhava para o seu pai Abias pensava: ele não chegará muito longe. Quem olhou para Asa viu que ele foi mais longe do que todos os reis de Israel já tinham chegado até agora. Por quê? Porque o que importa não é o lugar que você sai, o que importa não é a casa que você nasce, o que importa não é a família que você veio, o que importa são as escolhas que você faz no trajetório da sua caminhada. Talvez eu vim pregar a alguém aqui essa manhã que não nasceu na família mais estruturada. Talvez eu pregue para alguém aqui essa manhã que não tem os seus pais aqui te apoiando para esse culto, para essa conferência. Talvez você venha a essa igreja sozinho e todos pensavam, olhar para a história, que você talvez seria uma pessoa que seguiria os passos do seu pai. Talvez você seria alguém que morreria no alcoolismo, morreria nas drogas, ou talvez você seguiria os vícios de todas as tuas famílias, ou que até o teu casamento não poderia ser bem sucedido. Mas eu vim pregar para quem acredita que a tua história não precisa ser uma continuidade de desastres que a tua descendência já teve. Através de você, Deus ele pode escrever uma nova história. Através de você, Deus ele pode fazer algo extraordinário. Só compete a você a fazer as escolhas certas, porque o que importa na nossa vida não é o nosso ponto de partida, mas é aproveitar as oportunidades que Deus vai nos dando durante a nossa história. A Bíblia diz que Davi não nasceu rei, o pai de Davi não era rei, o avô de Davi não era rei, ele não tinha linhagem real, ele era um menino que pastoreava atrás das ovelhas malhadas. Não eram nem as ovelhas branquinhas, era a pior classe de ovelhas que tinham. Mas Deus olhou para um menino que tinha um coração reto diante de Deus e disse: tu começou pastor de ovelhas, mas tu não morrerás no pasto. Eu vou te tirar de um lugar simples e vou te colocar entre os príncipes dessa terra. O que importa não é como começamos, mas é como nós terminamos. A Bíblia fala de um rapaz chamado José, que cresceu dentro de casa e foi parar no Egito como escravo, mas não se corrompeu dentro do Egito. Deus olhou para ele e disse: mesmo que a mulher de Potifar se entregue a você e você não aceite, a escolha que você fez corroborará de te colocar em lugares extraordinários. Daniel começou como cativo na Babilônia, terminou como ministro. Você pode ter vindo de uma casa que não tem muitos referenciais, mas Deus pode te pegar nesse lugar, te dar um banho no sangue do Cordeiro, firmar os teus pés sobre a rocha, colocar um novo cântico na tua vida e falar para você: o que o teu pai não foi, o que a tua mãe não foi, o que os teus avós não foi, a partir de você, você será na tua história.
Eu estou sentindo a presença dele aqui essa manhã. Quando eu olho para Asa, alguém que tinha tudo para dar errado, eu vejo nele um ministério aprovado por Deus. Como é que pode, Capato? Abias, uma geração para trás, só reina 3 anos. E Asa, o seu filho, reina 41 anos. Davi reinou 40. Salomão reinou 40. Saul reinou 40. Ninguém até agora tinha chegado tão longe como ele chegou. Ele bateu o recorde de trono em Israel todo. Ele reinou até 41 anos. Alguém pensa, como é que pode alguém que veio de uma casa desconcertada chegar tão longe assim? Como é que pode alguém que veio de um lugar tão desprovável chegar de forma tão extraordinária assim? É simples, não há nenhuma mágica aqui. E se você me perguntar, Yuri, você já esperava que isso poderia acontecer? Eu te diria, já. Isso é normal? Não, mas deveria sim. Deveria ser normal sim. Qual foi a diferença? A diferença é que o verso de número 3 diz que Abias seguiu os pecados do seu pai e não teve um coração reto aos olhos do Senhor. Mas Asa, quando senta no trono de Israel, a Bíblia diz, e ele seguiu os caminhos do seu pai Davi, seguiu os caminhos do seu avô Davi. Asa tem 2 opções: se eu ser rei como meu pai, o meu reino será curto. Se eu for rei como o meu avô, o meu reino será curto. Mas se eu olhar na minha raiz genealógica e encontrar alguém lá que amou a Deus, que respeitou a Deus, o mesmo Deus que levantou Davi, também vai me levantar para minha geração. Porque a minha Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Quando nós lemos o livro de Reis, há um quadro comparativo acerca dos reis de Israel. Como houve uma divisão, reino norte e reino sul, a maioria dos reis, eles começam, para fim de trazer uma cronologia histórica, eles trazem a referência de quem está reinando na outra nação. Por exemplo, a história de Asa começa assim: e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel. A Bíblia está dizendo, enquanto Asa está começando o seu trono em Judá, em Israel, reino norte, Jeroboão já está reinando há 20 anos. Jeroboão já está reinando há, pregue comigo, já está reinando há, durante todo o livro dos reis, você vai ver esse quadro comparativo: reino norte, reino sul, reino sul, reino norte. E a Bíblia diz que no 20º ano, reino norte de Jeroboão, começou a reinar Asa. E eu vou melhorar aqui, parafrasear o texto. Começou a reinar um menino que amava a Deus. Começou a reinar alguém que decidiu fazer a diferença na sua geração. Começou a reinar alguém que não se rendeu à idolatria. Começou a reinar alguém que levava a Deus a sério. Começou a reinar alguém que entendia o seu papel social no contexto pelo qual estava inserido. E quando ele senta no trono, Deus aprova o seu reinado. Como? A história me fala sobre a aprovação de Deus. Porque quando você vai continuar lendo o livro de Reis, o que acontece é extraordinário. A Bíblia diz que enquanto Asa está no seu 2º ano de reinado, reino sul, no reino norte, Jeroboão morre. E quem assume o trono? Nadab. Enquanto Asa está no seu 2º ano de reinado, no norte, Nadab começa a reinar. Nadab reina durante 2 anos. Nadab reina durante 2 anos. O reino norte, o rei morre. E quando ele morre, a Bíblia diz que quem assume o lugar dele? Um rei chamado Baasa. Baasa senta no trono de Israel. No 3º ano de Asa, é o 2º rei que está sentado no reino norte, mas é o mesmo rei que está sentado no reino sul. Baasa fica reinando no reino norte durante 24 anos. Durante 24 anos. 24 anos se passam e o reino norte
norte morre e o reino sul, Asa continua reinando. Depois de 24 anos, a Bíblia diz que no 26º ano de Asa, quem começa a reinar é um rapaz chamado Elá. No reino norte é o terceiro rei. Elá reina, mas só reina 3 anos, e o trono muda, o trono altera. E no sul, o menino que amava a Deus continuava sentado no trono. Depois que Elá passa, começa a reinar um homem chamado Zinri. Zinri nem soube o que é ser rei, porque a Bíblia diz que ele sentou no trono 7 dias. Só teve uma semana para saber o que era ser rei. Com 7 dias, Deus arranca ele com raiz e tudo do reino norte. Mas no reino sul, Asa continua reinando. A Bíblia diz que no 31º ano do reinado de Asa, quem começa a reinar, Onri, e Onri fica 12 anos reinando no reino norte. Já é o 5º rei, e Asa continua sentado no trono de Judá. Onri continua reinando. E sabe quantos anos Onri reina? 12 anos. Sabe quantos anos ele fica sentado no trono? 12 anos. Só que o seu reino passa, mas a geração de Asa continua reinando em Judá. A história de Onri acaba, e o rei mais famoso de Israel senta no trono. Seu nome Acabe, marido da feiticeira chamada Jezabel. E sabe como é que começa a história de Acabe? No 38º ano de Asa. No 38º ano de Asa, Acabe começou a reinar. Como alguém, Yuri, consegue se manter tanto tempo no trono? É fácil. Eu sei quantos quilômetros eu andarei para frente, da maneira e da medida que eu me abasteci para trás. Eu vou repetir: eu só sei o que eu andarei para frente, entendendo o que eu me abasteci para trás. Enquanto o pai de Asa olhava para o seu pai Roboão e se corrompeu, Asa disse: quer saber? Se eu olhar para o meu pai, eu reino 3 anos. Se eu olhar para o meu avô, eu reino 17 anos. Mas se eu olhar para Davi, o menino que sentava numa pedra e começava a compor salmos dizendo: para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se fizer a minha cama no abismo, ali também estarás. Se subir no meio das asas das alvas, até ali me encontrarás. Para onde fugirei do teu espírito? Ele disse: se eu for fiel a esses homens, eu caio. Mas Deus amou tanto a Davi, Deus amou tanto aquele menino ruivo, que Deus disse: Davi, por amor a ti, ainda que teus filhos pequem, ainda que teus filhos se corrompam, eu manterei a tua geração no trono. Nunca faltará uma lâmpada acesa em Israel por amor a ti. Quem veio cultuar essa manhã, então levanta as mãos para receber. Você não vê para onde você vai chegar olhando para frente, mas olhando para trás. Se Asa olhasse para os meninos da sua época, ele caía. Se Asa olhasse para a galerinha da sua geração, ele caía. Mas ele disse: eu tenho uma referência, alguém que fugia do pecado, alguém que amava a Deus, alguém que servia a Deus. Posso te dizer, não é difícil saber quem você será nos próximos 10 anos. É só você me dizer o que você se abastece, quem você lê, quem você segue, o que você ouve, qual é a tua playlist no Spotify, quais são as pessoas que você vê, quais são as pessoas que você escuta, e eu te direi quem você será. Asa só foi um rei de 41 anos, porque ele se espelhava no rei que reinou 40 anos. Asa só foi um rei que amou a Deus, porque ele se espelhava no rei que amou a Deus. Você nunca irá mais longe do que as pessoas que você admira, do que as pessoas que você segue. Enquanto muita gente está fazendo música apologia às drogas e à prostituição, Paulo escreve à igreja de Coríntios em capítulo 11 dizendo: sede meus imitadores, porque eu imito a cruz. Cadê o ministério de louvor? Vamos junto. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Olhe para cá.
Sabe qual é a problemática na história de Asa? Que a maioria, Raquel Lima, estou nervoso aqui, irmão. Estou nervoso, está a Raquel ali, a Midiana, a porta. Estou nervoso, irmão. Olhe para cá. Redobre sua atenção. A Bíblia diz que o grande problemática de Asa era porque Asa, ele não foi criado pela sua mãe. Segundo alguns historiadores afirmam, esse menino só senta no trono porque a sua avó Maca interferiu. Você tem noção que a história diz que Asa começou a reinar, e a referência que ele tem do lado dele é que ele era filho de Maca. Olhe para cá. Olha como começa a história de Jeroboão, um rei ímpio. Jeroboão, versículo de número 9. Versículo de número 2. Jeroboão, filho de Nadab, começou a reinar. O nome que está vinculado a Jeroboão é o nome do pai e não o nome da mãe. Mas na história de Asa, o nome que deveria estar preenchido pelo seu pai está preenchido pela sua mãe. E dentro desse contexto, as mulheres elas não tinham muita participação na vida dos filhos. O que tudo indica é que Asa foi um rei criado pela avó. Você conhece alguém assim? Que é órfão de pais vivos? Você conhece alguém assim? Que a avó está preenchendo um papel que o pai deveria preencher? Que o avô está preenchendo um papel que a mãe deveria preencher? Asa, ele olha para o lado, e talvez o grande conflito que ele tenha é: o meu pai é o rei, mas era ele que deveria estar me instruindo, em contrapartida quem está fazendo isso é minha avó. E dentro da cultura judaica, o papel de criação dos filhos era de 1 ano aos 3 e ficava com a mãe. De 3 adiante, quando era um menino, agora era responsabilidade do pai, e quando era menina, continuaria sendo responsabilidade da mãe. Por quê? Porque o pai que tinha um papel de instruir a criança naquilo que ele deveria seguir. É por isso, olhe para cá, é por isso que quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, a gente vê que Jesus ele não era filho de um carpinteiro, ele era carpinteiro. Porque José, mesmo não sendo pai biológico de Jesus, exerceu a paternidade sobre o menino. Ensinou, passou um legado, passou o conhecimento para a próxima geração. Só que Asa não teve essa experiência, porque quem era para preencher o lugar dele foi preenchido por uma avó. E talvez eu pregue para algum adolescente aqui que viveu isso, que chegou aqui numa conferência como essa e queria ter sua mãe aí sentada vendo você cantando e pregando. Mas talvez você está aqui sozinho. Talvez você chega na escola agora nos dias dos pais e você queria o seu pai ali, mas na sua certidão de nascimento, no seu RG, tem um nome em branco no lugar que deveria estar do seu pai. E Asa, ele cresce dentro com esse vácuo. O pai que era para estar aqui, o pai que era para ser presente, o pai que era para cuidar de mim, ele não está. Só que Asa entende que eu não posso ser uma continuidade daquilo que fizeram comigo. E é por isso que eu vim pregar aqui: glorifique a Deus pelas pessoas que preencheram o lugar da sua mãe quando ela deveria preencher. Glorifique a Deus pelas pessoas que preencheram o lugar do seu pai quando eles deveriam preencher. Mas não permita que os teus filhos tenham a mesma resposta que você teve. Preencha o teu lugar na vida de quem vai vir depois de você, e não deixe esse lugar vago. Se a galera da mídia puder me ajudar, abra para mim 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 41. Bota aqui no telão, porque esse texto ele prega por si só, e eu preciso que ele fique aqui. A Bíblia diz que no livro de Reis entra um personagem extraordinário. Pergunte para mim quem? Pregue comigo, quem? Elias. Elias é um homem que ele rouba a cena, ele bota o dedo na cara de Acabe, ele desmascara os profetas de Baal, de Azera, ele faz um rebuliço. Só que o livro dos Reis não poderia terminar sem antes terminar a história de Asa. Asa reina durante 41 anos e ele morre, e quem assume depois dele é o seu filho. Quem assume depois dele é Josafá. E sabe como é que a história de Josafá começa? E Josafá, filho de
Sabe o que Asa disse? Quando eu comecei a minha história estava escrito: e Asa, filho de Maca, eu não tive alguém do meu lado como eu precisei, mas fica tranquilo, você não será como eu, a minha geração vai ter um referencial. Josafá, você vai ter um pai que vai te ensinar a andar, que vai te ensinar a pregar, que vai te ensinar a servir a Deus. Josafá, você não será órfão, eu sou o legado da nossa família. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Já está descalço, irmão. Já está até descalço. Verso de número 43. Vai descer um bálsamo aqui nessa casa de cura, irmão. Verso de número 43. Josafá teve um pai, e ele entendeu o seu poder geracional. Olhe para cá. A Bíblia diz que Asa, Capato, para se manter fiel, se ele olhasse para Abias, seu pai, ele se corrompia porque o seu pai era idólatra. Se ele olhasse para o seu avô Roboão, ele se corrompia porque o seu avô era idólatra. Então Asa entendeu: para eu servir a Deus, para eu me manter fiel, eu vou ter que olhar para alguém que eu nem conheci, Davi. Eu vou ter que olhar para alguém que eu ouvi falar, mas não andei. Eu ouvi falar, mas não conheci. Eu ouvi falar, mas não tomei um café. Eu ouvi falar, mas eu não fui no shopping. Só que ele, para se manter fiel, ele teve que olhar alguém de fora. Só que Josafá começa diferente, porque a Bíblia diz: e andou em todos os caminhos de seu, e andou em todos os caminhos de seu, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe o que Asa está dizendo? Josafá, para eu ser crente dentro de casa, eu não poderia olhar para o meu pai, que senão eu não vinha para a igreja. Eu não poderia olhar para minha mãe, senão eu não vinha para o Connect. Eu não poderia olhar para minha mãe, e para eu me manter crente, eu tinha que olhar para o altar, para os pregadores que eu não conhecia, para os pastores que eu não conhecia. Mas você não, Josafá. Para você ser crente, você não precisa olhar para Davi. Eu estou dentro de casa. Você vai ser reto ao Senhor, não como seu avô, não como seu bisavô, mas como o seu pai. Olhe para cá. O meu pai não é crente, Luca. O meu pai não é evangélico. E para eu me manter nesse altar, eu tive que olhar para pessoas que eu só conhecia pregando, Raquel. Eu só conhecia de rede social. Para eu me manter crente, eu tinha que ver vídeo no YouTube. Eu tinha que seguir pessoas, porque dentro de casa o meu pai não era evangélico. Mas eu vou chorar para minha filha e vou dizer: um dia você vai subir nesse altar, e você não precisará olhar para fora de casa. Eu vou dizer: filha, olha para o seu pai e seja fiel a Deus. Fica de pé. Oh, abaixo. Oh, Espírito Santo. Eu não quero que você sinta pena de você. Eu não quero que você se vitimize. Tem coisas que a gente não pode escolher. Tem coisa que está fora do nosso campo de decisão. Você não pediu para nascer nessa família, mas o meu Deus me trouxe a esse lugar para dizer: mas você pode escolher a família que você vai ter. Você não escolheu o pai, mas você pode escolher ser um pai bom. Você não escolheu a mãe, mas você pode escolher ser uma boa mãe. Há um Deus aqui nessa casa dizendo: deixa eu mudar a tua história. Deus vai abraçar a gente aqui. Eu quero conhecer os asas desse lugar. Eu quero conhecer os asas que estão me ouvindo aqui essa manhã, que disseram: Yuri, eu cresci igual asa,
sem muito apoio, sem muito abraço, sem muito vínculo, mas eu entendi que Deus me colocou aqui, porque Ele quer mudar a minha descendência. Se você tem ainda uma ferida aí dentro, materna, paterna, sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. O teu pai da terra não pode ter te abraçado, a tua mãe da terra não pode ter te abraçado, mas há um Deus na eternidade que Ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode Eu sou o teu pai, eu sou o teu provedor, eu sou o teu abrigo, eu sou aquele que cuido de ti. Durante muito tempo pode ser que o diabo tenha tentado te acusar, haja uma ferida dentro de você, um sentimento de rejeição, mas o meu Deus está dizendo: eu me aproximo de você hoje, eu me aproximo. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu não me esqueço. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, vai, 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 sopra, 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 Alabaçura, e essa casa seja tomada da glória, agora, 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 agora. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, nos tornamos responsáveis. Deixa Ele curar essa manhã, A chama não deixa vai Ele tratar isso, papai. Abre a boca e atrai o nos noivo. tornamos Seja glorificado nesse altar, Jesus. Seja glorificado nesse altar, Jesus. Seja bem-vindo nessa casa. responsáveis. A chama não vai dar. Atrai o noivo. Atrai o noivo. A chama não vai
nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vocês que estão aqui na frente. Se coloquem de pé se você conseguir, vocês que estão aqui na frente. Há um bálsamo descendo aqui, meu irmão. O Deus que cicatriza feridas. O Deus que conhece a nossa estrutura. Davi foi o primeiro da sua geração. E dentro de casa ninguém acreditava nele. Seus irmãos não acreditavam nele. Seu pai não acreditava nele. E quando ele teve a oportunidade de mudar de vida, esconderam ele. Só que Deus vai pressionar a Jessé e vai dizer: acabaram-se os meninos. As pessoas que vocês acham que são especiais, os mais preparados, acabou. Mas eu não estou à procura de uma carcaça, eu estou à procura de um coração. E eu achei um coração sincero. A Bíblia diz, Capata, que quando Samuel chega na casa de Davi e ele acha o menino Monique, o óleo da unção é derramado sobre ele. O óleo da unção desce sobre a cabeça dele. E quando aquele óleo desce, tipificando o Espírito, a Bíblia usa uma expressão que mexe com a minha alma. E o Espírito de Deus se apoderou do menino. É como se Deus estivesse dizendo: Davi, não se preocupe. Se não te apoiaram, se não te abraçaram, se não te incentivaram, o que não fizeram por você até aqui, agora não importa mais. Porque quem cuidará dos teus sonhos a partir de hoje, quem te levará a lugares altos a partir de hoje, quem financiará os teus estudos, quem te apresentará as pessoas a partir de hoje, Davi, eu sou o teu patrocinador. Eu me apoderei dele. E o meu Deus está dizendo, eu estou pegando na mão de meninas e dizendo:
Não espere mais nada da tua casa. Agora sou eu que estou te assumindo nesse altar. Viva para mim, ame a mim, se renda a mim, e eu, diz o Senhor, e eu te colocarei, e eu te levarei, e eu te apresentarei. Você tem um pai, e enquanto elas adoram, um bálsamo vai descer nessa casa, e o teu pai está dizendo: eu sou teu. Elas estão louvando, seja curado. Eu não sei sobre os Enquanto outros, elas estão mas eu louvando, sei libera o que o perdão meu para alguém essa Pai manhã. é bom. Enquanto elas estão louvando, recebe curas nesse lugar. Enquanto elas estão louvando, seja tratado das feridas que fizeram sobre você, dos abusos emocionais, físicos, sejam curados aqui essa manhã. É bom, e o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom.